Olá, boa noite. No Entrevista Coletiva de hoje, nós vamos falar sobre os 10 anos das Jornadas de Junho. Há uma década, uma série de mobilizações populares aconteciam em várias partes do Brasil simultaneamente. Manifestações organizadas, na sua maioria, pelas redes sociais. Quais foram os motivos, as características, as consequências desse levante? O nosso convidado de hoje é o urbanista e professor da UFMG, Roberto Andrés, que acabou de lançar o livro A Razão dos Centavos, Crise Urbana, Vida Democrática e as Revoltas de 2013. O comentarista de política, Orion Teixeira, está aqui com a gente e também o diretor de jornalismo da Band Minas, Murilo Rocha. Sejam todos muito bem-vindos, muito boa noite. Obrigado. Roberto, muito obrigada, por estar aqui com a gente, aceitado esse convite. Bom, vamos começar falando sobre o livro, Quais foram as causas dessas mobilizações, conforme o seu livro, a sua pesquisa? É uma pesquisa de 5 anos, pelo menos, foram 4 anos de desenvolvimento de um doutorado, depois um ano de escrita, e que busca olhar justamente para essas 3, o livro é até organizado assim, antes, durante e depois. As razões, as características e os desdobramentos. Tem polêmica nessas três áreas aí. Sim. Mas as razões, elas ficaram muito controversas também naquele período, E essa controvérsia, ela se sumariza numa frase que as pessoas falavam, que não é por 20 centavos. Sim. Então, assim, revoltas que se iniciam pela questão do transporte urbano, pelo aumento da tarifa de ônibus em São Paulo, e que, então, depois ganham uma grande escala. O primeiro capítulo do livro, ele faz uma historiografia nas revoltas pelo transporte no Brasil. E elas remetem a 1880. A primeira delas é a revolta do Vintém, aconteceu no Rio de Janeiro, ainda no período imperial. E o Vintém é o equivalente aos 20 centavos daquela época, que teria de aumento na passagem do bonde. Era o bonde ainda puxado por animais no Rio de Janeiro. Essa rebelião pegou a classe política de surpresa, surpreendeu todo mundo, aconteceu de uma maneira avassaladora no dia 1º de janeiro de 1880. Uma grande destruição, uma fúria, assim, destruição de bondes. O Rio de Janeiro virou uma praça de guerra. E abalou a popularidade do governo, dando ali um início da derrocada ali que já vinha sendo mostrada do regime. Isso se repete ao longo da história brasileira. Acontece em 1909, um ciclo, em 1930, em 46, nos anos 50, depois nos anos 70. E depois volta a acontecer a partir de 2003. Tem alguns pontos em comum. O primeiro é esse de pegar todo mundo de surpresa. O segundo é de ser avassalador, furioso, durar 3 dias, assim, pessoas morrerem, confrontos com a polícia, etc. E o terceiro, que eu venho buscar debater isso para atualizar esse debate, é que elas sempre foram denegadas em suas razões. Vamos dizer assim, de certa maneira, as pessoas diziam, isso aí é coisa de bandido, de vândalo, de pessoal que não sabe o que quer, isso não tem razão real. A consequência disso foi nunca termos tratado o transporte urbano como uma razão real para que merecesse um serviço público de qualidade. Ele sempre ficou ali degradado. E o transporte, ele nessas rebeliões, a gente vê que ele expressava um descontentamento difuso, mais amplo, de pessoas de condições de vida na cidade, às vezes de situações de carestia econômica, etc. Mas o transporte é aquele item da penúria, para a classe trabalhadora brasileira, 2 horas, 3 horas no ônibus lotado, indo de um lado para o outro, aquele item que vai gerando essa raiva, isso vai sendo acumulado e de repente explode. Quando veio 2013, e essa questão estava muito premente no Brasil. Assim, em 2011 acontecem revoltas importantes em Fortaleza, em Natal. Depois, mesmo em 2013, tem em Porto Alegre em abril, tem em Goiânia em maio. E quando vem em São Paulo é porque a situação do transporte estava muito crítica no Brasil. As tarifas estavam subindo acima da inflação, o tempo de deslocamento no transporte vinha aumentando. Em Belo Horizonte, por exemplo, entre 2002 e 2012, em 10 anos, o tempo médio de 36 minutos passou para quase 1 hora. Então, a pessoa que anda de ônibus, ela passou a gastar o dobro do tempo, muitas delas. E aí a coisa explode. Mas ela explode junto com a Copa das Confederações. E aí vem para campo, outros elementos e outros itens. E aí, mais uma vez, nós dissemos que não era pelos 20 centavos, que a causa do transporte não era, a da mobilidade não era mais legítima. Eu venho até analisar uma série de dados, de cartazes, no livro, para avaliar se realmente era ou se não era, ou qual que era a prevalência de cada uma dessas pautas ali. Pois é, eu queria
pegar por esse ponto em que você terminou. Você fez, durante a pesquisa para o livro, né, para os seus estudos também, um levantamento sobre os cartazes. O que você pode contar para a gente, categorizar, assim, qual que era a prevalência de cartazes, o que diziam esses cartazes? Perfeito. E isso, a motivação para fazer isso era uma sensação de que a memória daquele período estava sendo distorcida. Assim, eu me lembro bem daquele período. Havia um sentimento progressista, um sentimento de mais participação, um otimismo, isso com uma certa dosagem de patriotismo, tinha uns verde e amarelo, mas muitos verdes e amarelos eram educação, padrão FIFA, saúde, não sei o quê, um certo sentimento de avanço num sentido progressista, mas com uma linguagem diferente. Com o passar do tempo, cada vez foi mais se falando que ali já havia extrema-direita, que ali já havia um discurso bem mais à direita. E eu falei, gente, eu estou com a memória confundindo ou as coisas estão mudando, né? Então, no início da tese de doutorado, da pesquisa, eu fui fazer a gente foi fazer essa catalogação, fizemos uma busca em veículos de imprensa, vários veículos colaboraram até, aqui de Minas, inclusive, cedendo seus acervos, pegando nas redes sociais, pegando no Flickr, todo lugar que tivesse, a gente montou uma equipe, fez um financiamento coletivo, e cada cartaz que a gente subia no banco de dados, você colocava nele a descrição do cartaz, sobre que tema era, se era questão de tarifa, se era saúde e educação, se era corrupção, se era contra a Copa, e se aquilo era uma questão da direita, da esquerda, em que cidade foi. Então a gente fez esse mapa, assim, no final chegamos em 6.183 cartazes inseridos em mais de 4.000 fotografias. Né? Então tem 4 grandes grupos, são esses que eu falei agora, mobilidade, transporte é o maior, depois vem a questão da Copa do Mundo, rejeição à Copa do Mundo, depois vem a questão de saúde e educação padrão FIFA, saúde, SUS, defesa disso, e vem a questão da corrupção. Esses 4 são mais ou menos do mesmo tamanho. De transporte ficou um pouquinho maior, mas eles têm uma escala parecida. São 4 grandes grupos mais coesos. Né? E depois você tem um monte de cartaz variado, porque tinha de tudo. Meio ambiente, né? Meio ambiente. E tinha uma agenda progressista relevante ali, feminista e LGBTQI, que não é muito lembrada hoje, mas que já estava ali. Junto com as revoltas de junho ocorreram Marcha das Vadias. Tinha um movimento de Fora Feliciano na época, que o Marco Feliciano era o presidente da Câmara, da Comissão de Direitos Humanos do Congresso, da Câmara. E ele ali tinha uma proposta absurda da cura gay. Então ele foi o político mais criticado nas ruas de 2013, nesses 6.000 cartazes, mais do que a Dilma Rousseff. E ele recebia cura, doente é você, o SUS não está curando nem viadagem, quanto mais, não, o SUS não está curando nem virose, quanto mais viadagem. Então tinha uma série de provocações ao Feliciano, quando a gente vai olhar os cartazes de extrema-direita ou de discurso de ódio, eram 10 em 6.000. Intervenção militar eu não achei nenhum. Pode ter tido, claro, mas assim, dentro da amostragem, que é uma amostragem boa, significativa, não apareceu nenhum. Então, também para desconstruir um pouco um achatamento histórico da memória que aconteceu depois, a gente começando a misturar os atos de 2015, 2016 com os de 2013. E havia nessa época uma preocupação, a defesa de um argumento que não havia uma vinculação partidária daquelas manifestações, né? Você citou uma série delas aí, historicamente falando, e a mais intensa foi naturalmente de 2013. Onde você mais identifica a repercussão dessas manifestações no panorama político de hoje? Ou ainda não foi totalmente absorvido, mas alguma mudança de mentalidade deve ter acontecido? Eu sinto que o desgaste dos partidos, do sistema político brasileiro se expressou ali. Mas aqueles manifestantes não inventaram esse desgaste. Né? Eles expressaram um desgaste, um cansaço da sociedade brasileira com o sistema político existente. E esse cansaço se expressou numa rejeição aos partidos ampla. Né? Aqueles protestos também não eram contra o PT direcionados. Nesses cartazes, as críticas ao PT, embora a Dilma fosse presidente, são ali 1,5% dos cartazes, algo dessa ordem. Tem muita crítica ao Renan Calheiros. A questão da corrupção à época era colada no Renan Calheiros, que era presidente do Senado, quase foi cassado, renunciou para não perder o mandato uma vez, voltou, foi presidente de novo. Quer dizer, os personagens tinham um pouco essa rejeição ao sistema político brasileiro como um todo, a esse pacto em que o fisiologismo atravessa, né, os governos, seja de qual matiz for. E essa rejeição aos partidos políticos, ela aconteceu também nos ciclos, no Occupy Wall Street, no 15M espanhol, né, naquele mesmo momento no ciclo de protestos. O que eu acho desafiador é, dentro do sistema político, você conseguir endereçar essa insatisfação, esse sentimento antissistema,
para atores políticos legitimamente estabelecidos. Vamos supor, na Espanha, o Podemos, né, que é o partido da Espanha de uma esquerda radical que nasceu depois daquele ciclo, passou então a conseguir falar com esse manifestante que estava ali insatisfeito com tudo, que estava no clima fora todos, ou que estava nesse clima antipartido, e poder, né, de alguma maneira, vocalizar, né, canalizar essa energia antissistema para uma alternativa democrática. Quando não se consegue fazer isso, a gente olha, aí fica realmente, né, fica fácil essa insatisfação difusa ser capturada por autoritários, né, pela extrema-direita, como a gente viu acontecer também no mundo todo. Né? Roberto, eu me lembro muito bem também daquele momento, a gente ter as figuras, né, dos black blocs. Muitas pessoas quebrando, né, bancos principalmente. Eu me lembro muito dessa cena do fogo, né, que foi lida por alguns como uma revolta, uma insatisfação com um regime econômico mesmo, neoliberal. Por outros foi taxado de vandalismos, baderneiros. Eu me lembro muito desse vocabulário, né? E hoje a gente vê também uma construção de uma ideia de que esse movimento foi cooptado de alguma forma em favor de um golpe, que resultou no impeachment da Dilma, uma tomada de poder. Você traz essa análise no seu livro, como que ela é feita? Eu tenho comentado que, para uma certa maneira de narrar os fatos no Brasil, parece que depois de junho de 2013 veio agosto de 2018, né, que de um mês pulou diretamente para o outro. Mas a gente teve ali, depois de junho veio julho. E julho, no Brasil, foi o maior ciclo de ocupações de câmaras municipais, né, progressista, iniciando em Belo Horizonte, com a ocupação da Câmara aqui pela redução da tarifa, uma coisa que se espalhou em 30 cidades, diversas capitais, etc. Aquele segundo semestre, não sei se vocês lembram, ele foi muito forte, pulsante em mobilização popular. O movimento secundarista foi aí? O secundarista vem um pouco depois, mas ali você tem aqueles movimentos das pessoas ocupando a porta da casa do governador Sérgio Cabral. Você tem uma greve de professores no Rio de Janeiro com 100 mil pessoas na rua, numa passeata, pedindo melhores condições de saúde e educação. Você tem um boom de ocupações de moradia. Os movimentos de moradia aqui de Belo Horizonte relatam isso, assim, nunca tinha havido tanta gente ocupando moradia, eles não estavam conseguindo gerir essas ocupações. O MTST de São Paulo identificou isso, cresceu muito naquele período, lançou a figura do Boulos entre 2013 e a Copa de 2014, né, que aí eles fazem aquela grande ocupação que chamava Copa do Povo e conseguem negociar com o governo federal para fazer um conjunto do Minha Casa Minha Vida. Aí tem no final do ano Rolezinho, Greve dos Garis, e tem a continuidade desse movimento que vem de junho, que decidiu escolher essa bandeira na época do Não Vai Ter Copa, né? Ainda com os black blocs participando dos protestos. E esse movimento, de alguma maneira, assim, ele é o caldo mais organizado que resta das ruas de junho. E ainda assim, ele acaba entrando nessa dificuldade de seguir nessa performance dos black blocs, porque ela vai reduzindo a legitimidade dessas manifestações, sofre uma repressão policial gigante. Eu era ativo no período, no movimento Tarifa Zero. Gente, né, polícia, violência, gente sendo presa no Rio, em São Paulo, presa a centenas, né, capa de jornal, capa de revista, né, a pessoa virando líder de organização terrorista, uma pessoa que era uma organizadora de movimento, como podia ser um de nós. E no fim, esse movimento, quando chega na Copa, ele reflui de vez e gera-se um vácuo das ruas, desse grupo que essa linha de fuga de junho, ela é finalmente esmagada. Esse vácuo das ruas passa a ser ocupado depois do segundo turno de 2014, depois da eleição em que, né, Dilma Rousseff ganha de Aécio Neves, por um grupo à direita que não fazia parte desse mesmo movimento. Então eu vejo, né, o que veio depois muito mais como resultado dessa produção desse vácuo do que colocar a culpa, né, ou a origem, ou como se fosse o pecado original da política brasileira, os manifestantes terem ido para a rua em 2013. Eu não sei se, né, te ouvindo falar agora, me ocorre um pensamento até meio lógico também. Como a Dilma é reeleita, esses grupos de esquerda, de certa forma, ficam não refém do governo, mas assim, começam a entender que se continuarem, esses protestos talvez vão fragilizar o governo. Pelo contrário, os de direita se organizam, né? Tem a MBL, tem o Vem Pra Rua, que cresceram, né, após esse período. Agora você me falou que me ocorreu isso, que é até meio óbvio, talvez, que tenha ocorrido isso. Mas eu queria saber, assim, você acha que isso foi essa insatisfação que o transporte, vamos dizer, catalisou, ela era fenômeno de uma insatisfação que ocorria em todo o mundo, vamos dizer, revoltas, né? Citou os Estados Unidos, Espanha,
mundo árabe, enfim, havia movimentos sociais explodindo no mundo inteiro. Você acha que a forma do Brasil foi o transporte que catalisou isso e depois foi para as outras áreas? Ou também havia assim, essa questão de um terceiro governo de esquerda ali, né, o mesmo grupo dominante também, isso pode ter gerado esse desgaste? Eu acho que sim, acho que esse faz parte da equação, mas acho que a questão do transporte, de fato, ela conseguiu, né, produzir isso com a violência policial que aconteceu no dia 13 de junho na Avenida Paulista e, então, uma comoção nacional em torno muito da questão da violência policial. Agora, veja que interessante, Murilo, a gente tem quase dado como certo no Brasil que depois que explodiu, a questão do transporte não era mais a mais importante, né? Acho que todo mundo toma isso quase como dado. Uma pesquisa do IBOP, no dia 20 de junho, naquele dia em que a coisa já tinha perdido completamente o controle, não tinha movimento de esquerda que conseguia coordenar alguma coisa, era aquele tanto de manifestante avulso, é um termo que eu uso no livro, manifestante avulso, porque as pessoas iam chegando, né, com seus cartazes, elas não estavam organizadas em um grupo ou em outro, muitos de verde e amarelo, com aqueles cartazes mais malucos, no momento que muita gente acusou uma virada à direita dos protestos. A pesquisa do IBOP perguntou para os manifestantes em 8 capitais qual a principal razão para estar na rua. 37% falou transporte. Depois vem a corrupção, a saúde e a educação. Assim, a agenda do transporte ela seguiu prevalente. Agora, a tese que eu coloco no livro é que ali, vamos dizer assim, porque aí também isso é um enigma para o PT. Né? Qual que é o enigma para o PT? Pô, nós estava melhorando. Né? Você teve uma inclusão socioeconômica significativa naqueles 10 anos anteriores, uma migração de pessoas das classes D e E para a classe C que foi de dezenas de milhões, uma coisa inédita na história do país. Uma inclusão na educação superior, né? O acesso ao ensino superior crescendo muito, acesso, né, cultura, internet mesmo, que nem era um mérito do governo, era uma coisa que já estava se distribuindo no mundo todo, mas pessoas que passam a ter mais acesso à internet, à informação, e que passam a se preocupar menos com privações extremas. Né? Dezenas de milhões de pessoas passam a se preocupar menos com a fome do dia seguinte e passam a colocar outras questões no seu cardápio de preocupações, vamos dizer assim. E jovens que chegam pela primeira vez à universidade, né, dentro dos seus núcleos familiares. Esses jovens, eu usei a imagem do piso alto, teto baixo aí, elevamos o piso da sociedade brasileira, mas esses jovens, eles não poderiam ascender ao padrão da classe média, de comprar um automóvel, de ter um plano de saúde privado, de ir para a escola particular, pelo perfil socioeconômico deles, não atingiriam isso pela renda deles mesmos. E a maneira deles de ascender dentro do sistema público brasileiro é completamente precarizada, porque o transporte público brasileiro é precarizado, nossas cidades são degradadas, espraiadas, distantes, violentas, segregadas, falta opção de lazer nos bairros, falta, né, melhorias na educação, na saúde, etc., embora a gente tenha avançado na nova república, ainda muito aquém. Então essas pessoas passaram a ter esse conflito entre agora aspiramos mais, mas o governo, o Estado deixa de entregar isso que nós aspiramos. E muitos dos black blocs tinham esse perfil, você falou dos black blocs. Você olha o perfil do black bloc e aquele, tinha muitos tipos, mas um perfil dominante de antropólogos que estudavam a questão, etnógrafos, etc., era aquele filho da classe C que chegou pela primeira vez na universidade, que estava puto com tudo, que passava 2 horas no ônibus, trabalhava de dia e estudava de noite. A leitura deles era, você me deu isso aqui, mas o que eu faço com isso aqui? Eu não consigo progredir mais que aqui. Isso aqui está ruim, eu não encontro um emprego, eu vou trabalhar de telemarketing. Esses jovens foram para a rua pedir educação padrão FIFA, pedir melhoria do ônibus, reclamar. Eles eram resultado dos méritos e dos deméritos do governo federal naquele momento também. O Entrevista Coletiva vai dar uma breve pausa, a gente vai para um intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com Entrevista Coletiva. Nossa conversa de hoje é com o urbanista e professor da UFMG, Roberto Andrés, que acabou de lançar um livro sobre as jornadas de junho de 2013. Bom, o Orion Teixeira já estava com a pergunta dele prontinha quando eu interrompi, né, Orion? Vamos começar por você, então. Com certeza. Roberto, nessa multiplicidade de demandas urgentes na sociedade, reivindicações que foram feitas e apresentadas, para mim fica, a identidade está sempre relacionada ao transporte público e a questão da tarifa zero, né? Ela é viável hoje, 10 anos depois? Como viabilizar isso? Aumento de impostos? Quantas cidades já adotaram esse modelo? E seria um modelo semelhante, por exemplo, ao Sistema Único de Saúde?
Perfeito, excelente pergunta. Antes de 2013, havia no Brasil cerca de 10, 12 cidades com tarifa zero. Quando os manifestantes pediam tarifa zero na avenida, aquilo era visto por muita gente como uma pauta irrealista, impossível, utópica, né? Mas muitas vezes, isso é uma linha que eu sigo no livro também, esses ciclos de protestos, é raro eles gerarem mudança institucional de curto prazo. Isso demandaria uma série de articulações que nem sempre acontecem, né? Mas eles costumam gerar mudanças de mentalidade, né? Temas que pareciam impossíveis passam a habitar o debate público como uma alternativa. Isso acabou acontecendo com a tarifa zero, né? Hoje são 74 cidades no Brasil com tarifa zero, né? Um crescimento aí de 7 vezes em número de cidades e de 10 vezes em população atendida. Eram 300 mil pessoas nessas 10 cidades, agora são 3 milhões e meio. E cidades médias passaram a adotar, né? A primeira foi Maricá, que estruturou um sistema muito bem feito, assim, é a cidade de referência em matéria da política. Mas depois hoje tem também outras, aqui Ibirité, na região metropolitana, e também Caucaia, que é a maior cidade do Brasil com tarifa zero, quase 400 mil habitantes. E olha os números de Caucaia. Ela fez crescer, desde que ela adotou tarifa zero, em 4 vezes o número de viagens de ônibus na cidade. Isso em todo o Brasil, as viagens de ônibus vão caindo. São Paulo perdeu em 10 anos 1 bilhão de passageiros nos últimos 10 anos. Saiu de 3 para 2 bilhões de viagens por ano. Caucaia fez aumentar em 4 vezes. Isso é regra em muitas das cidades. Em Caucaia, o número de veículos circulando nas ruas caiu em 40%. E a renda das famílias mais pobres, ela foi recuperada de 16% a 30% da renda que era gasto com transporte, que essas famílias passam, né, a gastar em outras, muito possivelmente no consumo de alimentos, de itens básicos, né? Porque quando a gente fala da renda da família mais pobre, não tem poupança ali, né? Tudo que você consegue economizar, deixar de gastar, vai para o consumo. Isso custa lá 2% do orçamento municipal. Eu acho que ela pode dar uma prévia, né, já que é a maior cidade do Brasil, dos benefícios que o sistema pode ter e do custo que ele pode ter. E sim, você trouxe uma pergunta muito pertinente, porque hoje os movimentos mais avançados, alguns herdeiros, inclusive, das lutas de junho, eles trabalham essa ideia de um sistema único de mobilidade. Eles trabalham essa ideia de que é preciso ter um sistema que se estrutura nacional, estadual e no nível municipal também, com recursos federais, né, com um marco normativo e regulatório que permita você conseguir subsidiar o sistema e não entregar tudo no colo dos municípios, né? A gente tem uma Constituição muito municipalista, mas a gente não distribuiu os recursos para os municípios da maneira que seria necessário, de modo que é um peso para os municípios. Ainda sendo um peso, você tem hoje, cada dia, mais cidades. E a última foi Balneário Camboriú, que é governada por um prefeito bolsonarista. Então, assim, de certa maneira, a esquerda está abrindo mão do protagonismo, a esquerda na política está abrindo mão do protagonismo de uma pauta que é popular, porque os municípios que adotam não estão revertendo, quer dizer, tem tido boa aprovação. E os políticos de centro ou de direita, nas gestões municipais, que estão levando adiante essa política. E qual seria o desfecho, né, desses 10 anos, dessa década, na sua opinião, Roberto? Porque a gente estava falando no bloco anterior, né, sobre um pouco das origens, um pouco daquele momento ali do movimento, e hoje, né, aonde a gente chega? Quando a gente fala dessa pauta do transporte, é muito interessante isso que a gente estava falando agora, né? Assim, teve um avanço muito grande nessa ideia e, inclusive, ela se expressou nas eleições de 2022 com aquela mobilização pelo passe livre no dia da eleição, né? Aquilo ter gerado mais de 300 cidades adotando o passe livre, todas as capitais brasileiras, né? E, inclusive, ter reduzido ali depois a abstenção no segundo turno, ficou menor do que no primeiro, isso aconteceu pela primeira vez na história do Brasil, né? E o que contribuiu, né, para que o eleitorado mais pobre, que tinha maior rejeição ao Jair Bolsonaro, pudesse também ir votar ali. Isso eu acho que é um desfecho interessante desse debate do transporte público, pensar sua relação com a democracia. Agora, no sentido político mais amplo, é óbvio que junho de 2013 fechou um ciclo político, né, aquele ciclo da República do Real, dos governos Lula e Fernando Henrique se alternando, e o centrão fisiológico lá no meio, né, sempre no poder e tal. Aquele ciclo mais moderado, ele se encerrou, a sociedade se radicalizou, se politizou mais, né? A sociedade, ela esticou a corda de posições depois daquele período, e eu acho que a gente ainda não conseguiu equacionar isso bem no sistema político para responder de forma democrática, né, a essas insatisfações que seguiram. Então a gente ainda tem desafios da política num momento que o mundo todo se radicalizou mais, né? Não é só o Brasil, acho que a gente tem
esse momento no mundo todo, mas a gente ainda tem esse desafio no Brasil de como dar respostas institucionais políticas a essa sociedade que é outra em relação a que havia antes de 2013. Olha, eu conheço muita gente que participou de 2013 e depois se sentiu envergonhado. Você acha que quem lê o livro, de certa forma, vai voltar a se reconhecer por que ele foi para a rua em 2013 e tirar essa vergonha que muita gente carrega porque acha que foi responsável por ter, vamos dizer, né, chocado o ovo da serpente? Se o livro cumprir esse papel, eu acho que já é um papel bacana. Tem um amigo meu que diz que não se lembra por que foi para a rua. Eu falo, então vamos ler aí o livro e depois você me conta se ele te ativa, né, alguma questão nesse sentido. Você acha que esse debate vem forte nas eleições municipais do ano que vem? O debate do transporte público da tarifa zero, sem dúvida. O prefeito de São Paulo está pautando, né? Ele quer disputar com o opositor dele a partir desse debate da tarifa zero. Ele vem forte, sem dúvida. Talvez seja a primeira, né, alguma grande capital, né? Talvez seja a hora de adotar. E você pensar que foi proposto pela primeira vez em São Paulo, não havia nenhuma cidade com tarifa zero no Brasil, pela Luísa Erundina, quando ela foi prefeita em 1990. Né? Ela propôs uma política que não havia nenhuma no Brasil, ela propôs na maior cidade da América Latina. E depois a gente vê esse caminhar todo, né? E hoje a gente vê a direita se apropriando mais da pauta. Eu acho que o governo federal poderia estar avançando nesse debate, de prover um modo de subsídio. Tem uma PEC da Luísa Erundina que propõe uma alternativa, uma PEC recente agora, que propõe uma alternativa de financiamento. O governo federal poderia liderar essa pauta que é muito popular. Mas está incentivando o carro popular. É isso, né? O nosso entrevista coletiva fica por aqui. Roberto, mais uma vez, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Orion, Murilo, a todos os telespectadores, muito obrigada. A gente volta no sábado que vem, 10 para as 7. Eu espero vocês, hein? Até lá.